Lefe suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém. Hoje, como acadêmico na área da psicanálise, hoje eu quero falar de alguns pontos ou atitudes que podem identificar o ser humano em suas ações e reações. E eu enumerei algumas situações de atitudes, como ser arrogante, intolerável, ingrato, desonesto, desobediente, falso, sem caráter, hipócrita, laborioso, é o desonesto, descumpridor de deveres, fala e não faz, é egoísta, interesseiro, ansioso. Existem também as atitudes do bom, do bem, que é leal, é amigo, ensina, apoia, gosta do fato, fala a verdade, é paciente, ouve e não critica, dá opinião quando se pede, é temperante, é sociável, cumprimenta as pessoas, né? Que as pessoas deixaram hoje a simplicidade do bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigado, né? Esses princípios de gestos humanos, ser manso, paciente, honesto, falar a verdade, né? E também não ser interesseiro, hipócrita, não é? Estar pronto a ouvir, conforme eu falei, tardio no falar, conforme nos ensina a palavra de Deus. Não é irritante para discordar de opiniões que às vezes nós temos a nossa opinião, mas nem em todo momento devemos falar aquilo que pensamos ou achamos, né? Então, procura ajudar quando pedem, não só quando pede, mas está sempre pronto para ajudar, é cumpridor dos deveres, é como diz a palavra de Deus, se ensina ou não, né? É auxiliador, está disponível, quando ele pode ou não, tem isso também. Às vezes não estamos disponíveis, mas deixamos as nossas prioridades para dar o apoio àquele que nos pede e está precisando de nós. Então, no momento dessa necessidade, e às vezes não há reconhecimento, não é preciso de homem, nós só temos promessa de Deus, há cumprimento de profecias, há cumprimento do que Ele nos promete. E no tocante ao rosto, existe também a interpretação, o rosto, o riso ou o choro, e a gente percebe o riso da falsidade como o choro da falsidade. E no tocante a isso, o riso, a alegria, o riso da gratidão, o riso de estar satisfeito, o riso às vezes da sinceridade, também tem o riso do desprezo que nós vemos, da falsidade, né? O riso da hipocrisia, o riso da maldade, que é aquela malignidade, está vendo que a pessoa está rindo, um riso intolerável quando você está falando, está orientando, e o riso do egoísmo também, às vezes é detectado em algumas atitudes que nós percebemos, como existe o choro da alegria também, o choro da falsidade, o choro da hipocrisia, que é o que mais às vezes surge para obtrair, sugar. Tem o choro do consolo, quando a pessoa está numa situação que precisa de apoio, de sinceridade, é o choro do consolo, que é o choro
conforto, que é o amor ao próximo, não só os da família, mas aqueles que tiverem precisando, dependendo. Tem o choro da tristeza, o choro da perda, né? O choro da conquista, você chora, que é o choro da alegria, né? O choro da surpresa, você é surpreendido e é um estado de um choro da conquista que eu comparo também com o choro emocional, esse choro da surpresa, né? Que é o choro da alegria, o choro também ao próximo, quando ele obtém aquilo que ele aguarda. Mas tem choro da raiva e choro da ira, que nós também percebemos. Nós percebemos, às vezes. Por quê? Esses pontos de atitude, a face denuncia, a fala denuncia. E quando nós percebemos, convivemos, temos experiências próprias e dom de discernimento, nós identificamos. E nosso dever, biblicamente, que são os ensinamentos, ser rápido no pensar, tardio no falar. É conforme é citado: não se põe o sol sobre vossa ira, ireis, mas não pequeis, que nós não somos perfeitos, somos falhos, né? Não deis lugar ao diabo, que quando entra o vírus da rivalidade, o vírus da raiva, a gente às vezes não segura os lábios, as bocas, né? Então, ser prudente como a serpente, simples como a pomba, esse ensinamento, crescer na graça, no conhecimento, examinar as escrituras, buscar os dons celestiais, conforme eu falei, o dom de discernimento vai nos ajudar a administrar, né? Ter o fruto do Espírito, buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, é não ser ansioso. E por quê? É saber esperar no Senhor, tá? Saber esperar no Senhor, não no homem, conforme eu já falei. Tudo está no controle de Deus. E eu quero falar rapidamente da repugnância de Jesus com os que sem ética, falta de caráter, né? Era a aparência articulada que ele definia como hipócrita, que significa a arte de interpretar. Foi a atitude religiosa de grandes classes da época dele. E nós vamos ler um texto aqui meio alongado e fica em Mateus, no capítulo 23, e vocês vão entender o porquê que eu trouxe essas expressividades do ser humano nas suas atitudes, nos seus gestos, nas suas ações, que nós detectamos. Então, tem aqui a epígrafe: Jesus censura os escribas e fariseus. E vai falar a palavra de Deus, o primeiro versículo. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade às suas obras, porque o que dizem não praticam. Pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem consigo filactérios e largas franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras na sinagoga, e saúdam na praça, sem chamar, sendo
para serem chamados, para serem vistos pelos homens, como Rabi, Rabi que quer dizer mestre. Eu vos digo que não queira ser chamado de mestre, de Rabi, né? Porque há um só vosso mestre, a saber, é Cristo, e todos vós sois irmãos. Ou seja, ele fala de não ser superior, mas entender e aprender a suportar, conforme eu falei de algumas atitudes, gestos, identificação no caráter e personalidade do ser, independente de ser religioso ou não. E ninguém na terra chamai vosso Pai, porque como um só é vosso Pai, o qual está no céu. Ou seja, chamai, isso aí é meu Deus, isso aí é um Deus. Quando está falando aqui vosso Pai, é o Deus, é a superioridade, a potencialidade daquele que criou e é o gestor de todo o ser humano, é que nos dá a vida. Pode nos dar a vida eterna se nós obedecermos. Pode nos dar a bênção daquilo que é o que nós precisamos. Nós temos que lutar para conquistar o que eu necessito, ele me dá, porque ele cuida. Se ele cuida das aves do céu, ele cuida muito mais de nós. Então, não chameis mestre, porque há um só mestre. É o vosso mestre, é o Cristo, que nos dá um ensinamento de vida, de aprendizado. Porém, o maior dentre vós será servo. Então, está falando aqui de não se exaltar. E o que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. Agora, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Não se humilhar diante dos homens, servir a homem achando que está servindo a Deus. Mas aí ele fala, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino do céu, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando, ou seja, impede com as ideologias, as corruptividades religiosas, os interesses, que nos dias odiernos também não é diferente, né? As pessoas não entram porque vai sendo distorcida, como diz a palavra de Deus, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônio. E é essa situação, que eles mesmos não entram, não estão no reino do céu e não deixam quem quer com sinceridade entrar. E diz mais, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongada oração, por isso sofrereis a mais rigorosa sentença no dia do juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer prosélito, depois de os ter desfeito, fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Os prosélitos aí eram as pequenas, ou podemos dizer de células, ou conforme hoje, congregações de uma matriz, né? Aí ele vai dizer, ai de vós, condutores de cego, porque não examinam, tem que examinar as escrituras. Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. É a preocupação hoje, né? Que é o vil metal, a corruptividade, o amor ao vil metal. Insensato cego, pois qual é o maior, o ouro ou o templo, ou o que santifica o ouro? E aquele que jura pelo altar, isso nada é. Aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor.
insensato cego, pois qual maior é a oferta ou o altar que santifica a oferta? Porquanto que jura pela alta, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele, porque aquele que nele habita é o que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, é aquele que está assentado nele. Aí vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, pois que dizimais da hortelã o endo do cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, que é a misericórdia. É a fé que deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, ou seja, o amor ao próximo, a obra social, profilática, filantrópica. Está preocupado com coisa que Deus não está preocupado. Dizima isso e aquilo, mas o que é importante, que é o quarto amor, o amor ao próximo, isso não está pronto, não quer, né? Não quer ensinar, quer demonstrar, atuar em coisas fúteis paliativas. E ele vai dizer novamente: condutores de cego, coai, o mosquito engoliu o camelo, ou seja, as coisas mínimas, fúteis, desnecessárias, há a preocupação, mas as que são importantes passam, ficam na banalidade. É isso que engoliu o camelo. Ai de vós, escribas hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e mais o prato, o interior está cheio de rapina, de iniquidade. Fariseu cego, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ou seja, reveja as suas atitudes, suas ações, os seus pensamentos, para depois tomar qualquer atitude referente a qualquer pessoa de ensinamento, ou de exortação, ou de punição, ou de ensinamento religioso. E ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e toda a imundícia. Então é disso que está falando. Então eu quero deixar essa mensagem, que na realidade Jesus queria, nesses versículos, trazer expressamente a unidade. Jesus declara sobre o juízo, as ações que sem ética, prática, sem o respeito, sem o caráter, eles deveriam deixar de ser covardes, egoístas, enganadores, que eles virão o retorno do que eles praticam. Mas o reconhecimento pelo sofrimento, os quais coabitam, dentro dessa sentença que está homologada ao Tribunal Celestial, é que todos deverão comparecer, e vai ser apresentado quer toda obra boa, quer toda obra má, e ninguém ficará imunizado. E fica essa palavra reflexiológica, e eu afirmo que Lefe é suede, ayaulela mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia, ficam na paz.